Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus seja sobre as nossas vidas. Eu gosto demais da hora da pregação, porque a gente vai aprender a palavra de Deus e porque eu tiro essa máscara, é muito bom. Mas sobretudo por causa da palavra de Deus. Quero convidar você, irmãos queridos, nós estamos estudando o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Hoje, os versículos 33 ao versículo 37. É um texto bem pequeno e o tema de hoje, nós vamos falar sobre a palavra do cristão. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nesse pequenino texto, versículos 33 até o versículo 37. Acompanhe na sua Bíblia o que dizem esses versículos. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, e nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Boa parte desse ano nós ficamos impedidos de fazê-lo aqui, enquanto igreja reunida em tua casa. E é muito bom nós desfrutarmos desse privilégio. Louvado seja o teu nome. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, fala aos nossos corações, mas para isso nós precisamos da direção do teu Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações e precisamos que o Senhor então prepare esses corações para que eles fiquem prontos para receberem essa palavra, tal qual um bom solo que recebe a boa semente e que frutifica para a glória do teu nome. Nós louvamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vocês já fizeram, provavelmente sim, brincaram quando criança daquela brincadeirinha telefone sem fio? É bem simples e ela é reveladora de um processo de comunicação que é mais complexo do que isso. Deus nos deu as palavras, Deus nos deu a linguagem para que a gente se comunique, e nem sempre é fácil a gente se comunicar. Há ruídos no meio da nossa comunicação, a gente entende mal as pessoas, e aquela brincadeirinha telefone, você faz uma filinha e você dá um recado para quem está do seu lado, e o recado passa, e quando chega lá no final da fila, o que acontece? Já é totalmente diferente de onde partiu. Eu tenho um exemplo aqui para você de um recado de uma certa ocasião. O presidente de uma fábrica, de uma grande empresa, em uma data importante, quando o cometa Halley ia passar, e ele, então, aquele presidente, entendia que era um momento importante para que todos os funcionários daquela fábrica participassem e vissem aquele evento. Então, vai lá, o diretor chama o gerente e ele dá o seguinte recado, escute o recado. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre somente a cada 78 anos. Assim, por favor, reúna os funcionários no pátio da fábrica, todos usando o capacete de segurança,
quando explicarei o fenômeno a eles. Se tiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão dirigir-se ao refeitório, onde estará exibindo um filme documentário sobre o cometa Halley. O recado foi esse. Então o gerente da fábrica convoca o supervisor e passa para ele o recado. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, dia 17, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica. Se chover, por favor, reúna os funcionários, todos com capacete de segurança, e encaminhe-os ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos a olho nu. Então, o supervisor da fábrica, por sua vez, chama o chefe de produção e dá o seguinte recado. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos de idade, vai aparecer nu no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o problema da chuva e a segurança. O diretor levará uma demonstração para o pátio da fábrica. Percebe que essa anedota, ela é um exemplo muito comum desse fenômeno da comunicação e do nosso uso ou do nosso mau uso das palavras. E o que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? Irmãos, essa é uma das afirmações de Jesus. Se você olhar logo depois de Jesus ter falado das bem-aventuranças, no Sermão do Monte, Jesus afirma que nós somos sal da terra e luz do mundo. Há 6 afirmações que fazem uma referência direta aos mandamentos de Deus, a esses mandamentos, e Jesus, então, corrige a apreensão, a percepção que os judeus haviam feito desses mandamentos. Havia muita distorção, havia muito a tentativa de se burlar a lei de Deus ao benefício próprio. Então é muito comum Jesus repetir, ouviste o que fora dito aos antigos. E eu quero lembrar a você que Jesus aqui não está negando a lei, Jesus não está anulando, aliás, ele fala isso claramente, eu não vim para anular a lei, eu vim para cumpri-la. O que Jesus faz aqui é um resgate. O que Jesus oferece aqui é a verdadeira interpretação dos mandamentos. É isso que Jesus faz. E ele não fica preso à letra da lei, mas Jesus procura resgatar o espírito, a profundidade do mandamento. Então, irmãos, dentre as afirmações que Jesus havia feito, ele sempre repetia, ouvistes o que fora dito aos antigos, eu, porém, vos digo. 2 domingos passados nós falamos sobre, o texto faz referência a 2 claros mandamentos, o não matar e o não adulterará. Você pode ver isso, versículos 21 a 26 e versículos 27 a 32. E o que aconteciam com esses homens? Eu já disse que eles buscavam subterfúgios, eles buscavam justificativas para, de alguma forma, escaparem de cumprir um mandamento conforme esse mandamento era exigido deles. Então, na cabeça desse judeu, eles diziam assim, ok, eu não mato, mas eu odeio meu irmão. Eu não mato, mas eu deleto aquela pessoa da minha vida, do meu convívio. Eu não adultero, mas eu cobiço, eu desejo, eu fantasio com relações extraconjugais. Eu banalizo o casamento e justifico o divórcio por qualquer que seja a banalidade. Percebe a dinâmica que opera na cabeça dessa turma? Percebe a fuga e a busca de uma desculpa para burlar o mandamento? Aqui, novamente, Jesus levanta um tema importante. Versículo 33, nós lemos, ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Irmãos,
Então, lembrando que Jesus está reinterpretando a lei, e é interessante a gente perceber aqui que o que Jesus acabou de afirmar no versículo 33, o que fora dito aos antigos, Jesus não faz uma citação de um texto bíblico do Antigo Testamento. Essa não é uma citação. O que Jesus acabou de afirmar não é uma citação do Antigo Testamento, mas era uma regra, aquilo que Jesus chamava de tradição dos homens. Era muito comum que regras eram estabelecidas derivadas das interpretações dos mestres da lei, daqueles estudiosos da lei, daqueles rabinos, e eles passavam a sua própria interpretação adiante. E Jesus está questionando uma interpretação ou a forma como eles faziam e lidavam com a questão dos votos e dos juramentos. É claro que é bem possível que quando Jesus faz essa afirmação, é bem possível que aqueles homens tinham em suas mentes versículos, por exemplo, como o Êxodo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou Levítico 19, 12, nem jurareis falso pelo meu nome, nem profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Deuteronômio 6, 13, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Ou Deuteronômio 23, 11, quando fizerem algum voto ao Senhor, não tardará em cumpri-lo. Irmãos, então o que esses homens faziam e o que Jesus está repreendendo? Esses homens, esses judeus a quem Jesus está pregando, está ensinando, eles tinham claro na sua cabeça duas regras que eles não podiam burlar. Ok, a gente não pode profanar, a gente não pode usar o nome do Senhor em vão. E eles entendiam que os votos precisavam ser cumpridos, os juramentos, para não cometerem o pecado do perjúrio, falhar com os juramentos. Mas como é que eles então buscaram uma forma de escaparem das exigências da lei, para não profanar e para não ficarem obrigados de cumprirem o mandamento? Então, para não usarem o nome de Deus como seu juramento, eles juravam pelo céu, eles juravam pela terra, eles juravam por Jerusalém. Olha o que diz aí o versículo 34 em diante. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar o teu cabelo branco ou preto. Percebe o que havia na cabeça desses homens? Então, para a gente não ficar nem comprometido de cumprir, obrigado de cumprir o juramento, e nem para profanar o nome do Senhor, a gente então jura pelo céu, a gente jura pela terra, a gente jura por Jerusalém, ou a gente jura pela nossa própria cabeça, e Jesus desfaz esse subterfúgio malandro desses judeus, dizendo, ora, o céu é trono de quem? A terra é o capacho dos pés de Deus. E você não tem nem o poder de ser dono da sua própria cabeça. Portanto, essa fuga não adianta. Exortação semelhante você vai encontrar lá em Mateus 23, quando o Senhor Jesus condena a mesma prática, quando ele diz assim, para esses fariseus e escribas, que Jesus chamava de hipócritas, ai de vós, guias de cego, que dizem, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou um santuário que santifica o ouro? Quem jurar pelo altar, isso é nada, mas quem jurar
pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Então eles faziam essa jogada. Você já percebeu, eu não sei se você é desse tempo, mas a gente tem algumas jogadas assim na nossa cultura. Eu duvido que você, enquanto criança, nunca jurou pela sua mãe mortinha aqui e agora. Você já falou isso? Coitada de sua mãe, né? Você ainda faz assim, ó. Ou se não, você jura pela alma da sua mãe. E é engraçado que você sempre bota a sua mãe na jogada, né? Nunca é você. Tadinha da sua... Tem nada a ver com as suas malandragens. E eu queria até saber o que era isso aqui. Não sei se é o sinal... Eu nunca parei para... É o sinal da cruz? Não sei. Mas eu já vi muita gente fazer isso. Bom, e você? O que for ensinado para você? Bom, para mim, sempre foi ensinado, e aí, irmãos, eu quero começar a aplicar algumas lições importantes aqui. Mas antes de eu afirmar o que Jesus está nos ensinando, eu quero dizer para você o que Jesus não está nos ensinando aqui, tá bom? Quando eu fui para a igreja adolescente, quando o Senhor Jesus me encontrou, eu aprendi que jurar era pecado. Você possivelmente tem aprendido da mesma forma. Você já viu aquela aveia Quaker? Você já viu a fotinha daquele senhor? Então, aquele senhor é, na verdade, um Quaker. E um Quaker é uma das subdivisões de um grupo de onde se derivaram, que nós chamamos anabatistas. Os menonitas, os Amish, são a mesma, digamos assim, raiz genealógica de um mesmo braço da igreja evangélica. Logo depois da Reforma Protestante, um movimento chamado de Reforma Radical. Bom, por que eu estou citando esse senhor? Porque aquele Quaker, ele representa esse grupo anabatista que é muito radical em algumas posturas, e esses homens, eles não juram nem em tribunal. Eles recusam-se, eles não fazem juramento. Você já viu no filme? Bota a mão em cima da Bíblia e fazem um juramento de dizer a verdade, nada mais que a verdade. Portanto, os Quakers não fazem isso. Bom, então vamos entender aqui o que o Senhor Jesus não está nos ensinando. E eu digo que o Senhor, a questão e o cerne do ensinamento aqui de Jesus não é proibir o juramento, mas eu quero te mostrar isso com alguns textos bíblicos, porque possivelmente você tenha aprendido dessa forma. Bom, no Antigo Testamento, irmãos, você vai encontrar Abraão, quando envia o seu servo com o propósito de encontrar esposa para Isaac, ele obriga que o seu servo faça um juramento. José do Egito demandou um juramento dos seus irmãos, e Jonatas pediu que Davi fizesse um juramento de fidelidade. Novo Testamento, se você olhar a Bíblia em Romanos 9:1, o apóstolo Paulo faz um juramento, e ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Irmãos, embora não tenha talvez o formato de um juramento de uma forma como nós estamos acostumados a ouvir, o que Paulo está fazendo aqui é um juramento. Ele está invocando o nome de Cristo para dar peso e veracidade à sua palavra. É isso que significa um juramento. Se você ler, segundo aos Coríntios 1:23, você encontrará Paulo fazendo um outro juramento. E ele diz assim: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda Corinto. Ele convoca a Deus como testemunha para dar validade e credibilidade à sua palavra. Hebreus, no capítulo 6, versículo 16, o autor diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Irmãos, veja que o autor bíblico não proíbe o juramento,
mas ele o explica, dizendo que os homens convocam, tomam por sagrado aquilo que lhes é superior, o Senhor Deus, para que isso dê validade, garantia, para que se termine a contenda. Isso é o que o autor de Hebreus fala. E ele continua dizendo, nos versículos 17 e 18, que o próprio Deus faz juramento. Mas ele não pode invocar ninguém mais do que ele mesmo, porque não há ninguém maior do que Deus. Não há ninguém mais santo do que ele mesmo. Não há nenhum nome maior do que o seu próprio nome. Então diz assim Hebreus 6, versículo 17 e 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade dos seus propósitos, se interpôs com o quê? Juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impensável que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Irmãos, a nossa confissão de fé, e aqueles que nos visitam, que não estão familiarizados com o que é isso, são um dos símbolos de fé que a Igreja Presbiteriana adota, porque entende que são uma expressão da nossa doutrina, e ela tem um capítulo, o capítulo 22, que fala do juramento. E a confissão de fé ecoa o texto bíblico, dizendo que o juramento não é condenado por Deus, mas explica como fazê-lo. E aqui então diz, no capítulo 22 da confissão de fé de Westminster, o juramento legal é uma parte do culto religioso em que o crente, em ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou falsidade do que jura. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por causa de outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com reverências a tais assuntos. Então, de uma forma muito clara, a primeira coisa é a gente lembrar que Jesus não está proibindo os juramentos. O que Jesus, então, está nos ensinando com a sua exortação? Então, vamos lá. Primeiro, Jesus nos ensina que os juramentos devem ser restringidos a certas ocasiões e não podem ser banalizados. Então, entenda bem. Juramento não pode ser subterfúgio, não pode ser esse recurso em que você, a todo e qualquer momento, na banalidade de um diálogo comum, você faça qualquer juramento. É isso, exatamente isso que o Senhor Jesus está proibindo. Nós acabamos de ler o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 16. Os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Jurar, portanto, é invocar o nome de Deus para validade ou para fazer a nossa palavra digna de aceitação. Quando você vem aqui batizar seu filho, você se compromete diante de Deus, que você vai orar por ele, vai orar com ele, vai ler a Bíblia com ele e para ele. Quando você professa a sua fé, na nossa ordenação, quando nós somos ordenados pastores, há um juramento solene diante do Senhor, diante da igreja de Jesus. Um dos problemas dos fariseus era que não somente eles distorciam a prática, juravam pelo céu, juravam pela terra, juravam pelo templo, mas eles também banalizavam o ato de jurar. Para qualquer conversação, para qualquer situação, eles invocavam um juramento. Olha o que Martin Lloyd-Jones diz: a prática dos juramentos precisa ser restringida a certos casos especiais,
há certas ocasiões vitais e solenes em que prestar juramento não é errado, quando então não somente um juramento é legítimo, mas também empresta um certo ar de solenidade, de autoridade, como outra coisa não poderia fazer. Bom, essa então é a primeira lição de Jesus acerca do juramento. Não banalize esse juramento e só use em ocasiões que são extremamente especiais. Segunda lição de Jesus, a gente está partindo de um geral para um mais particular, do mais óbvio para algo que é mais implícito no ensino de Jesus. E essa segunda lição é quando Jesus nos ensina que a nossa palavra deve ser verdadeira. Irmãos, esse é o cerne mais profundo do ensinamento de Jesus acerca do juramento. E por que esses judeus recorriam tanto aos juramentos? Porque a sua palavra não era crível, não era passível de se dar crédito. A desonestidade humana e a nossa constante e pecaminosa inclinação para mentir e faltar com a verdade faz com que a gente, de alguma forma, busque algo para dar credibilidade ao nosso falar. Então, como as nossas palavras não são críveis ou dignas de crédito, a gente quer validá-la. E aí Jesus então alerta de uma forma muito simples: seja a sua palavra verdadeira. Ou, para citar o que Jesus disse, sejam as suas palavras sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno, que por acaso é o pai da mentira. Irmãos, a questão aqui, e esse é o cerne da questão, e esse é o meu desafio para nós, a nossa palavra precisa ser verdadeira, crível, digna de confiança, honesta, porque se a sua palavra é verdadeira, ela bastará. Você já percebeu o quanto hoje é difícil a gente acreditar no que as pessoas nos falam? A gente acabou de parar num semáforo, vindo para casa, e tinha lá um rapazinho, 12 anos de idade, e eu fico muito relutante em dar dinheiro, porque eu não sei o que aquele dinheiro vai virar. Vai para a mãe do pai, da mãe, para comprar uma droga, não sei. E aí então, mas eu não dou conta de ficar com o vidro fechado. Bom, se eu não entender que vai ser perigo para mim. Então eu abri o vidro e o rapazinho logo mandou um discurso bem decorado. Meu pai, minha mãe, sem trabalho e tal. Melhor pedir do que roubar, e aí a gente já conhece. É difícil. Há pouco tempo a gente fez negócio, a gente comprou um carro. E eu a gente procurou na OLX o carro, e eu entrei em contato, e quem me atendeu foi a filha do dono. E eu descobri que o dono era um funcionário da embaixada do Irã. Já gelei já. Brincadeira, irmãos. E aí então encontrei com ele, Hamed. A gente comprou o carro, e ele me pareceu um homem muito honesto, um homem de palavra. Comprei o carro e fizemos negócio, mas o carro ia demorar um tempo, porque era um carro de embaixada, era um carro de corpo diplomático. Gente, eu fui para casa, começou a me dar um medo. Eu falei, meu dinheiro vai para a Arábia, o carro não vai vir para mim. E começou a me dar um medo, e aí eu procurei a instrução de uma moça advogada aqui da igreja. Eu falei, me instrui aí, me ajuda aí, faz esse cara precisa assinar alguma coisa para mim, porque senão meu dinheiro vai literalmente para lá de Bagdá e já era. Aí aí marcou comigo, fui ao cartório,
assinei, enfim, deu certinho, viu, irmãos? O homem era honesto. Mas eu vivo numa cultura em que não dá para se acreditar na palavra das pessoas. E a nossa desonestidade, de alguma forma, ela vem com a intenção até de nos proteger de algumas questões. E o que me preocupa, e esse é o desafio para nós brasileiros, é que há sutilezas da nossa cultura, algumas convenções sociais, que a gente precisa discernir entre eu não sei, a nossa falta de sinceridade e a mentira. Até onde a gente percebe? Sexta-feira a gente foi tomar um café da manhã gostoso lá, não no Além, mas na missão Além, com o João Marcos e com a CI, e eu combinei com a CI que a gente não dava para sair muito cedo de casa por causa do trânsito. Então a gente combinou que sairia de casa às 9 horas. Chegou às 9, eu não tinha saído. A CI escreveu para mim uma mensagem: pastor, já saiu? E a minha resposta foi: quase. É verdade, mas eu acho que o quase era melhor que o não. O quase me protegia mais do que o não. Eu tenho um amigo que ele é terrível. Você já está chegando? Ele diz quase, mas eu acho que na cabeça ele completa: quase indo tomar banho. E é interessante que essa bobeira assim, me chamou a atenção, porque eu passei a semana estudando e refletindo e preparando o sermão, e eu fiquei pensando então nas nossas convenções sociais, ou no perigo que tem quando a gente acaba faltando com a verdade. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu conheci no Canadá um professor de missiologia, o Daryl Claminhaga, e ele me ensinou uma coisa muito curiosa, uma diferença muito básica entre algo importante na cultura norte-americana e a cultura latina. Ele disse assim que a cultura norte-americana é uma cultura voltada para a tarefa, enquanto a cultura latino-americana, que é a nossa cultura, é uma cultura voltada ou que prioriza relacionamentos. E de que forma isso se configura nas relações cotidianas? Por exemplo, um norte-americano dificilmente vai matar uma hora de trabalho em nome de uma agenda social, para ir em alguma questão social. Há uma outra ética de trabalho, há uma outra forma de se relacionar com o trabalho. Por outro lado, como a tarefa é sempre mais importante do que a relação, por favor, não faça visita na casa de um norte-americano, ou possivelmente de muitos europeus, a maioria dos países europeus, sem você marcar o horário da visita. E talvez marcar o horário da saída também. Porque essa cultura ela é muito mais voltada para a tarefa do que para os relacionamentos, eles não têm problemas em serem diretos com você. Se ele precisar te falar alguma coisa, ele vai falar, sem constrangimento de que você leve aquilo como algo pessoal. Então, somente ele vai dizer para você a verdade. Eu me lembro que eu, com muita luta para fazer o meu primeiro trabalho, um trabalho de curso, escrever 20 páginas numa língua que não era minha, com muito suor, sangue e lágrimas, eu dizia para a minha esposa, a cada trabalho que eu terminava, assim, mais um parto, mais um filho aqui, muito sofrimento. E aí eu entreguei o meu primeiro trabalho e a professora corrigiu com os seguintes dizeres: vocabulário pobre. E eu pensei, eu sou brasileiro, eu não estou acostumado com esse negócio aqui não, gente, com essa sinceridade não. Por quê? Porque nossa cultura latino-americana, que por sua vez é mais voltada para o relacionamento, a gente não tem o nosso jeitinho de dizer as coisas. Por exemplo, vai uma visita na sua casa, daquelas que não vai mais embora. E aí já é tarde. Mas você não tem coragem de dizer que você precisa dormir porque você tem que acordar cedo. Você não vai mandar aquela visita embora. Você olha no relógio, você boceja, você sai da sala e deixa a visita lá sozinha e demora para voltar para ver se a visita se liga. Mas você não diz que está na hora de ir embora. Eu não sei, eu fico imaginando uma diversidade de situações assim, mas na nossa cultura, você vai visitar a casa do seu amigo sem avisar, eu tenho certeza absoluta que ele não vai mandar você embora. Ele diz onde come um, come dois, põe mais água no feijão, e tudo vira festa.
Mas a minha preocupação é que, nessa nossa relação, a gente se acostume a esconder a verdade. A gente tenha medo de tomar para nós a regra do sim, sim, não, não. A gente fica preocupado, e eu entendo que a gente fica muito preocupado com aquilo que vão pensar na minha verdade, quando eu manifestá-la. Irmãos, o apóstolo Paulo aos Efésios, ele afirma a necessidade de que a nossa palavra seja verdadeira no meio do povo de Deus, dizendo assim, Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós fomos chamados, eu e você, para falarmos a verdade, para que a nossa palavra seja marcada pela verdade. E isso me leva a um terceiro ponto, mais específico ainda, que a gente precisa se lembrar. Jesus também nos ensina que a palavra verdadeira precisa ser acompanhada de um amor profundo. Jesus nos ensina que a palavra verdadeira precisa ser acompanhada de um amor profundo. Se você der uma olhada, e há uma regra bem interessante para a gente entender os textos bíblicos. Nunca dissocie um texto bíblico dos textos que o antecedem ou dos textos que vêm depois. Olhe para o contexto imediato, mas olhe para o contexto remoto. Olhe para todo o capítulo, olhe para todo o livro, olhe para toda a Bíblia. E quando a gente olha, por exemplo, aqui, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte, você vai encontrar Jesus fazendo uma série de afirmações, reiterando a necessidade do amor ao próximo. Versículo 21 a 22, 38 a 42, 43 a 47, são explícitos e diretos ao reafirmar a necessidade do nosso amor ao próximo. A exigência que o Senhor nos faz. Então, é preciso que eu me lembre que ao ser exortado a falar a verdade, eu jamais, escuta isso, eu jamais posso dissociar a verdade, separar a verdade do amor com o qual ela precisa ser dita. Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça. Algumas versões, você talvez possa perceber, ela ao invés de traduzir seguindo a verdade, ela é traduzida como falando a verdade, e o verbinho grego aqui é aletheiontes. Esse mesmo verbo é traduzido lá em Gálatas 4,16 como falar a verdade. Essa é uma opção de tradução válida. Mas a tradução em Efésio, a opção de muitos tradutores foi por seguir a verdade, porque ali está o contexto da prática da verdade. Em todo caso, a Bíblia nos convoca a falar a verdade em amor, jamais dissociado dele. Ou, por exemplo, se você lê a recomendação de Pedro, quando me ensina a defender a verdade, ele diz assim, 1 de Pedro, olha o que diz, 1 de Pedro 3, 14 e 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E ele completa, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Nós não encontramos em nenhum lugar na Bíblia a possibilidade de, em nome da verdade, usarmos a palavra com intuito malicioso. Aliás, eu quero convidar você a estar atento às motivações por trás das suas palavras. Porque muitas, e não são poucas às vezes, que em nome da verdade a gente é maledicente,
a gente age em desamor, a gente fala a partir da mágoa, da raiva, do ódio. Ou seja, quando nós olhamos para o que a Bíblia nos ensina, nos exorta e nos ordena defender a verdade, falar a verdade, confrontar o erro, eu sei que isso às vezes pode causar tristeza, então preste atenção, o critério aqui não diga nada que de repente vai entristecer alguém. Há muitas coisas na Bíblia que nos entristecem. Sabe por quê? Porque a Bíblia confronta o nosso pecado. Porque a Bíblia põe os dedos nas nossas feridas e demanda arrependimento e mudança de vida. O critério não é esse, o critério é a motivação. Porque toda a exortação que o nosso Pai faz aos seus filhos é visando o bem desses filhos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento estão permeados de exortações quanto ao cuidado com a nossa palavra. E nós não podemos nos esquecer disso. Provérbios 12, 18, há alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A NVI traduz da seguinte forma: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Provérbios 12, 19, o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas por um momento. A NVI diz: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Versículo 22, Provérbios 12, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Ou Provérbios 15, 1, que é um texto bem conhecido, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tente colocar e trazer para o seu coração critérios bíblicos. O que eu vou falar é anúncio da verdade, o que eu vou falar edifica, o que eu vou falar, eu falarei a partir do amor e da misericórdia, da mansidão e da longanimidade. O que eu vou falar engrandece o nome do Senhor. O que eu vou falar edifica quem me ouve. Irmãos, aqui eu quero fazer um apelo a ambas as partes, aos que falam e aos que ouvem. Aos que falam, jamais dissocie, jamais separe a verdade das suas palavras. Jamais, separe o amor da verdade falada. E aos que ouvem, dê a garantia de que você ouvirá o outro. Eu tenho a convicção de que boa parte das ocasiões em que nós evitamos de conversar uns com os outros, temas que precisam ser conversados, é porque nós tememos a reação alheia. Não é assim tantas vezes? Puxa, mas eu vou falar, mas não sei como é que essa pessoa vai reagir. Então a você que ouve, ouça no temor do Senhor, pondere sobre o que é falado, porque às vezes há palavras que podem salvar a sua vida. E aqui eu caminho para a nossa conclusão. Irmãos queridos, eu estou seguro em crer que boa parte dos problemas na igreja ou fora dela se devem ao mau uso da nossa língua, das palavras proferidas por nossos lábios. Você e eu, nós, somos chamados ao sim, sim e não, não, a uso correto, íntegro, verdadeiro das palavras. Mas jamais podemos esquecer que a nossa verdade precisa ser falada em amor. Tim Keller, falando num contexto de casamento, no seu livro O Significado do Casamento, ele diz assim: a verdade sem amor
é frieza, é dureza, pois nos dá informação, mas de tal maneira que não conseguimos ouvir. Já aconteceu isso? Você diz uma verdade verdadeira a partir de um coração machucado e magoado, ou duro, ou raivoso, ou vingativo. Casais fazem demais isso. A sua verdade cairá em ouvidos mocos, surdos. Não será ouvida. Por outro lado, a verdade sem amor, diz Tim Keller, é sentimentalismo. Nos dá suporte, nos reafirma, mas nos mantém na negação dos nossos próprios erros. Percebe? Porque a palavra e a verdade precisam ser ditas para nós. Se eu deixo de falar a verdade em amor, eu não estarei agindo como quem verdadeiramente ama. Mas se em nome do amor eu negligencio e eu sufoco a verdade, eu, por sua vez, não amo essa verdade que eu digo defender e crer. Nós precisamos repensar seriamente a forma como nós falamos uns com os outros. Nós precisamos repensar. Eu repito, há tantos problemas dos quais nós seríamos poupados se as nossas palavras fossem emitidas verdadeiramente e amorosamente. Como seria? Como seria tão melhor para a minha vida se tantas exortações para as quais eu tampei os meus ouvidos, eu as tivesse ouvido de pronto, com o coração aberto, desejoso de olhar para dentro de mim, buscando arrependimento e mudança de vida. Delonguei o meu sofrer e as consequências dos meus próprios erros, porque meu coração não estava aberto em alguns momentos para a verdade. Como tantas outras vezes eu errei, porque não falei a verdade em amor. Quando tampei os ouvidos alheios à verdade falada. E aqui eu quero encerrar te alertando, meu irmão e minha irmã. Provérbios diz que o poder da vida e da morte estão nas palavras. E Jesus nos alertou que você e eu, diante do tribunal eterno, daremos conta de toda palavra que sair das nossas bocas. Vou ler o texto para você. Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola ou palavra inútil, aquela que não precisava ser proferida, aquela que seria melhor você ter calado a boca, fechado os lábios, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E preste atenção, assim diz o Senhor, não eu, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O meu falar, as palavras que saem da minha boca, dos meus lábios, precisam ser vigiadas por mim. E talvez o melhor critério e fundamento para você vigiar as suas palavras é pensar no amor de Deus para com você em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor, o amor de Deus está radicalmente comprometido com a verdade e incondicionalmente marcado pelo amor. E um exemplo disso é o Evangelho.
Porque o Evangelho revela aquilo que você não gosta de saber. O Evangelho revela a verdade de que eu e você somos muito mais pecadores do que nós poderíamos admitir. Essa é a verdade. Mas o Evangelho, por outro lado, nos mostra que nós somos muito mais amados do que nós poderíamos imaginar. Verdade e amor, lado a lado, na encarnação de Jesus Cristo, na mensagem e no significado do Evangelho para mim e para você. Pensemos, policiemos, vigiemos os nossos lábios, para que o nosso falar, ainda que às vezes duro, necessariamente duro, seja sempre permeado de verdade e encharcado de amor e compaixão. Assim nós glorificaremos a Deus em todo o nosso falar. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado por tuas palavras que nos ensinam e que nos exortam. Bendito seja o nome do Senhor. Perdoa-nos e ampara-nos em nome de Cristo. E que o Senhor transforme as nossas palavras em palavras benditas. E como eu disse aqui, permeadas da verdade e encharcadas de amor. Para que assim nós glorifiquemos o teu nome. Em Cristo Jesus. Amém.